Você já se sentiu preso em padrões de pensamentos ou comportamentos que parecem impossíveis de mudar? Ou talvez você esteja procurando maneiras de dominar a sua mente e dirigir seu cérebro em direção a uma vida mais plena e satisfatória? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, eu quero te convidar a assistir a aula de hoje, onde vamos explorar os ensinamentos do livro de Provérbios para ajudá-lo a dominar a sua mente e alcançar seus objetivos. Vamos juntos nessa jornada de descoberta da sabedoria de Provérbios, enquanto aprendemos estratégias práticas para controlar seus pensamentos, transformar sua linguagem e identificar os comportamentos que deseja mudar. Mas se você não me conhece, eu sou João Edson e eu dedico a minha vida a estudar e a ensinar a sabedoria de Provérbios, que tem o poder de transformar a sua vida e te levar para um caminho de verdadeira prosperidade em todas as áreas. Então, seja muito bem-vindo a mais um Provérbios na Prática. Controle seus pensamentos. É um dos conselhos mais importantes que podemos seguir se quisermos alcançar nossos objetivos e viver uma vida plena e satisfatória. Em Provérbios 4:23 está escrito: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso significa que devemos ter cuidado com o que deixamos entrar nas nossas mentes, pois nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e os nossos comportamentos. Por isso, a importância do controle dos pensamentos e a criação de padrões corretos de pensamento. Nossos pensamentos têm um poder incrível para mudar a nossa vida, e se não tomarmos consciência deles e controlá-los, podem nos levar a lugares que não queremos ir, ou pior, pode criar o desejo de ir a lugares que não deveríamos ou nos colocar em situações que não deveríamos passar. Então, para controlar nossos pensamentos, precisamos, em primeiro lugar, estar atento a eles. Muitas vezes, nossos pensamentos podem se tornar automáticos e nós nem sequer percebemos o que estamos pensando. Por isso é importante nos tornarmos conscientes de nossos pensamentos e observá-los com um julgamento correto. Quando começamos a observar nossos pensamentos, podemos começar a avaliá-los e questioná-los. Muitas vezes nossos pensamentos negativos são baseados em crenças limitantes que adquirimos ao longo da vida, e é importante identificar essas crenças e questioná-las, porque nós podemos mudar nossas crenças limitantes e substituí-las por crenças que nos ajudam a crescer e nos desenvolver, seguindo princípios e valores, que são o caminho que Deus nos orienta, e este é o melhor caminho, que nos faz prosperar de forma sólida e verdadeira. Além disso, é importante criar padrões corretos de pensamento. Isso significa cultivar pensamentos que sejam agradáveis a Deus e que nos direcionem para um caminho correto, mesmo diante de desafios e dificuldades. Quando nos pegamos pensando errado, devemos nos perguntar: isso é verdade? Isso me ajuda de alguma forma? Se a resposta for não, devemos substituir esse pensamento por algo positivo e encorajador. Parece estranho, mas é um exercício que deve ser praticado constantemente, até que estejamos condicionados a pensar no que estamos pensando. Um exemplo bíblico de alguém que controlou seus pensamentos é José. Olha, José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e acabou sendo comprado por um oficial egípcio chamado Potifar. Ele trabalhou duro e ganhou a confiança de Potifar, mas acabou sendo acusado injustamente pela esposa dele e foi jogado na prisão. No entanto, mesmo diante de todas essas adversidades, José manteve seus pensamentos corretos e confiou em Deus. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para a sua vida e que mesmo na prisão, Deus poderia usá-lo para realizar seus planos. E foi exatamente isso que aconteceu. José conheceu 2 prisioneiros que haviam trabalhado para Faraó e, por meio de sua habilidade de interpretar sonhos, previu que um deles seria libertado e o outro seria executado. Mais tarde, quando Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, um dos prisioneiros se lembrou de José e indicou-o para Faraó. José foi levado até o Faraó e interpretou seu sonho, que previa 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome, e ele também sugeriu um plano para armazenar comida durante os anos de abundância, para se preparar para os anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e nomeou como governador do Egito, tornando-o o segundo homem mais poderoso do país. José poderia ter se deixado levar pelos pensamentos negativos diante de todas as adversidades que enfrentou. Ele poderia ter se ressentido dos seus irmãos por tê-lo vendido como escravo,
ou amaldiçoado Deus por permitir que ele passasse por tantas dificuldades. No entanto, ele escolheu controlar seus pensamentos e confiar em Deus, acreditando que tudo tinha um propósito maior. E esse exemplo nos mostra que, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, podemos controlar nossos pensamentos e escolher acreditar que coisas melhores virão. É preciso ter fé e confiar em Deus, mas também é necessário tomar ações positivas para mudar nossa situação. Controlar nossos pensamentos não é uma tarefa fácil, mas é essencial para alcançar nossos objetivos e viver uma vida plena e satisfatória. Precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, questioná-los e substituí-los. Substituir os pensamentos negativos por positivos, os errados pelos corretos. Devemos cultivar padrões positivos de pensamento e acreditar que podemos mudar nossas crenças limitantes. Assim como Deus tinha um plano maior para José, ele também tem um plano maior para a sua vida. Então ajuste seus pensamentos aos pensamentos de Deus. E como fazer isso? Lembre-se do que está escrito no nosso provérbio de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se cuidarmos de nossos pensamentos, cuidaremos de nosso coração e de toda a nossa vida. Outro conselho importante que podemos seguir para dominar nossa mente e dirigir nosso cérebro em direção a uma vida mais plena e satisfatória é transformando sua linguagem. O Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Isso significa que as palavras que usamos podem ter grande impacto em nossas vidas. Devemos evitar palavras negativas e autocríticas e usar uma linguagem positiva e encorajadora, porque nossa linguagem pode afetar nossa mentalidade e nossas ações. A linguagem que usamos pode afetar nossas emoções, comportamentos. Podemos mudar nossas vidas simplesmente mudando as palavras que usamos. Para transformar a sua linguagem é preciso estar atento às palavras que você usa. Muitas vezes usamos palavras negativas e críticas sem perceber. Quando você se pega pensando ou dizendo algo negativo sobre si mesmo, ou sobre a situação em que se encontra, ou sobre os outros, pare e reflita se aquilo é realmente verdade. Muitas vezes essas palavras são baseadas em crenças limitantes que adquirimos ao longo da vida. Uma das maneiras de transformar a sua linguagem é substituir palavras negativas por positivas. Por exemplo, em vez de dizer, não consigo fazer isso, experimente dizer, ainda não consigo fazer isso, mas estou trabalhando para melhorar. Em vez de se chamar de burro ou fracassado, tente se encorajar com palavras como inteligente, determinado. Outra maneira de transformar a sua linguagem é usar palavras de encorajamento e gratidão. Quando você expressa gratidão e apreciação pelas coisas boas de sua vida, você agrada a Deus. E assim conquista mais coisas boas para a sua vida, porque a gratidão é sinal de reverência a Deus por tudo o que Ele tem te dado. Então, reclame menos e agradeça mais. Quando você também usa palavras de encorajamento para si mesmo e para os outros, você cria um ambiente positivo e motivador. Um exemplo bíblico de alguém que transformou a sua linguagem é Moisés. Quando Deus chamou Moisés para liderar os filhos de Israel para fora do Egito, Moisés resistiu e disse que não era eloquente o suficiente para falar com Faraó. No entanto, Deus disse a Moisés, como está registrado em Êxodo 4, 11 e 12, quem fez a boca do homem? E quem faz o mudo ou surdo? Ou quem faz o que vê ou cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés poderia ter continuado a acreditar em sua falta de eloquência e se recusar a liderar os filhos de Israel. No entanto, ele escolheu acreditar em Deus e em sua capacidade de capacitá-lo a falar com Faraó, e ele transformou sua linguagem. E com a ajuda de Deus, ele liderou os filhos de Israel para fora do Egito. E esse mesmo Deus que capacitou Moisés a falar é o mesmo Deus que te capacita hoje a usar palavras corretas. Esse exemplo nos mostra que a linguagem que usamos pode ter grande impacto em nossas vidas. Moisés poderia ter se deixado levar por suas crenças limitantes e ter se recusado a liderar o povo de Israel, mas ele escolheu transformar sua linguagem e acreditar em Deus.
Podemos aprender com o exemplo de Moisés a transformar nossa linguagem. Devemos estar atentos às palavras que usamos e substituir as negativas por positivas. Devemos expressar gratidão e apreciação pelas coisas boas em nossas vidas e usar palavras de encorajamento para nós mesmos e para os outros. Ao transformar a sua linguagem, você cria um ambiente positivo e motivador em sua vida. Suas palavras terão um impacto positivo em sua mentalidade e em suas ações. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Escolha bem usar suas palavras e colhe os frutos de uma vida mais plena, satisfatória e próspera. E outro conselho importante que podemos seguir para dominar nossa mente e dirigir nosso cérebro em direção a uma vida melhor é identificar comportamentos que desejamos mudar. Em Provérbios 16:3 somos ensinados: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que devemos ter um propósito claro em tudo o que fazemos, para que possamos ter direção e foco. Identificar comportamentos que queremos mudar é o primeiro passo para alcançar nossos objetivos. Precisamos ter uma meta clara em mente e trabalhar em direção a ela, mantendo nosso propósito maior sempre claro em nossa mente. Quando temos um comportamento que queremos mudar, precisamos identificar o que está causando esse comportamento e criar um plano para mudá-lo. Muitas vezes estamos tão acostumados a agir de certa maneira que não percebemos que é algo que precisamos mudar. Precisamos estar abertos a conselhos e críticas construtivas de outras pessoas e estar dispostos a fazer as mudanças em nossas atitudes. Uma vez que identificamos o comportamento que queremos mudar, precisamos criar um plano para mudá-lo, e isso pode envolver a criação de novos hábitos, a mudança de nossa rotina diária ou a busca por uma ajuda profissional. Agora, é importante ter um plano claro e concreto, com etapas que possamos seguir para alcançar nossas metas. Mudar um comportamento não é fácil e pode levar um tempo e esforço. É importante ter paciência e persistência para alcançar nossos objetivos. É preciso estar comprometido com a mudança e estar dispostos a trabalhar duro para alcançá-la. Ao identificar um comportamento que queremos mudar, criamos a oportunidade de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Podemos crescer e nos desenvolver como pessoas e alcançar nossos objetivos mais importantes. Não deixe que os comportamentos que deseja mudar te impeçam de viver a vida que Deus deseja que você tenha. Com paciência e persistência, podemos alcançar a mudança que desejamos em nossas vidas. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para cuidar dos seus pensamentos, sabendo que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.